E última prova do Nacional de Rallys, a contar também para o Campeonato da Europa, realizou-se durante o passado fim de semana. Apesar de estarem inscritos mais de 60 pilotos, só 52 alinharam à partida na cidade de Albufeira. Entre as principais ausências registadas contava-se Paulo Alessandrini em Lancia Delta Integral e 16 válvulas e Mário Silva em Renault 11 Turbo. O bicampeão nacional Carlos Bica foi dominador da primeira secção entre Albufeira e Silves, com 6 classificativas, apesar de Joaquim Santos ter ganho logo os 2 primeiros troços, Conqueiros e Salir. Com o aparecimento de chuva em Águas Frias, terceira PEC, Bica beneficiou sem dúvida da tração integral do seu Lancia nos pisos mais escorregadios. Santos chegou a Silves com somente 9 segundos de atraso em relação a Bica, que comandava depois de 6 classificativas. Joaquim Santos e Miguel Oliveira já tinham vencido várias edições do Rally do Algarve aqui ao ataque para a primeira posição. Em carro idêntico estava Sayed Al-Ashri, acompanhado por Steve Bond, com Ford Sierra Cosworth de Grupo A. Boa conta deram de si ao chegarem a Silves, com 1 segundo de diferença para Joaquim Santos, depois de terem vencido também 2 troços cronometrados. O Príncipe do Qatar era terceiro da geral em Silves. Inverno Amaral era o chefe de fila do time Renault, que alinhou com 4 11 turbos de Grupo A no Algarve. Os troços da primeira secção eram pouco favoráveis à sua máquina. Por isso, o Inverno Amaral tinha de se contentar com o 4º lugar a já 1 minuto e 25 segundos de Carlos Bica. A surpresa nesta edição da prova Algarvia era o primeiro do Grupo N, Carlos Carvalho, com um Delta Integral, quinto da geral e liderava o grupo. Um bom andamento que dava mesmo para andar à frente da dupla António Coutinho e Cândido Júnior, que fechava o lote dos 6 primeiros à chegada da primeira secção da prova. Desistiram 10 concorrentes, entre os mais conhecidos, Adorgílio Lopes e Jorge Cunha. Neutralização em Silves. Da segunda secção, entre Silves e Armação de Pera, constavam mais 6 classificativas, todas em piso de terra. Joaquim Santos e Al-Ashri começaram o que se podia chamar de grande batalha, logo no primeiro troço da tarde. Luta que durou até ao final da etapa, onde chegaram separados por apenas 3 segundos. Joaquim Santos ganhou mais 2 classificativas, a 7ª e a 9ª, passando para o comando da prova. Al-Ashri, perfeitamente ao ataque, vence os restantes 4 troços da tarde, diminuindo a sua diferença para Santos. Bica já estava bastante mais atrasado, a 1 minuto e 7 segundos do líder da prova. Condução espetacular do piloto do Qatar, Sayed Al-Ashri. Depois de ter perdido o comando da prova para Santos, Carlos Bica teve ainda de lutar contra alguns problemas no seu motor, que falhou bastante na primeira passagem pela classificativa de perna seca. De qualquer modo, pouco podia fazer para acompanhar o ritmo endiabrado dos pilotos do Sierra Cosworth que lutavam pelo comando. Inverno Amaral e Joaquim Neto mantinham-se serenos no 4º lugar, com uma vantagem de 3 minutos e 32 segundos para Carlos Carvalho. Nesta secção, a equipa oficial da Renault ficou reduzida a 3 elementos, após a desistência do vencedor do Rally no ano passado, Bento Amaral. Carlos Carvalho e Álvaro Ferreira consolidavam a sua posição de líderes do agrupamento e dispunham no final da etapa de 2 minutos e 24 segundos de vantagem para João Santos, que dispunha de um carro idêntico. O piloto de Aveiro queixava-se de instabilidade no seu carro. Apesar desse problema, João Santos era segundo grupo e sexto geral no fim da primeira etapa. Os campeões nacionais de produção, José Miguel e Ricardo Caldeira, recuperaram 3 posições, terminando a primeira etapa em 7º e 3º da produção, enquanto no 8º lugar aparecia outro piloto algarvio, Fernando Ramos, um dos pilotos oficiais da Renault,
aqui no Rally do Algarve. Ramos encontrava-se ainda em período de adaptação, quer ao carro, quer ao ritmo da prova. O regressado José Moreno subiu na segunda secção 6 posições, chegando à Armação de Pera no 9º lugar da geral. A fechar o lote dos 10 primeiros, outro piloto algarvio, Jorge Pontes, que durante a etapa foi vítima de várias saídas de estrada. Joaquim Santos era o comandante do rally no final da primeira etapa. Rotações ouviu num dos seus pontos de assistência. Vai ser difícil este rally? Um bocado difícil porque temos tido muita lama, agora felizmente parece que a chuva parou e estamos a recuperar neste momento, estamos a exagerar, estamos a andar nos limites e neste momento estamos à frente, é isto que nos interessa, é tentar liderar o rally e neste momento estamos a ver que estamos com a hipótese de liderar e vamos tentar manter a liderança. A somente 3 segundos de Joaquim Santos estava Sayed Al-Ashri. É um rally muito bom, mas o mau tempo desta manhã tornou a condução do meu carro muito difícil. Estou a gostar muito do rally e dos outros pilotos que têm um bom andamento. É um rally muito competitivo? Sim, certamente. Desistiram na primeira etapa Bento Amaral, Tomás Melbrenner, António Fernandes e Nico Sturken, entre outros. Estavam em prova 32 concorrentes à partida para a segunda etapa, que era também dividida em 2 secções com 8 classificativas. Nesta segunda etapa, o ponto de destaque continuava a ser a luta pelo comando da prova, que andou a saltitar entre Joaquim Santos e Ashri, chegando a estar empatados no primeiro lugar por 2 vezes, após Espinhaço do Cão 1 e a segunda passagem pelo troço da Bordeira. Um verdadeiro espetáculo de condução que não era visto há muito tempo no nosso país. Al-Ashri comandou a prova durante 3 troços, mas Santos voltou ao ataque e tomou de novo a liderança, antes da neutralização de Monchique, onde chegaram separados por somente 2 segundos. Joaquim Santos venceu 3 troços cronometrados, enquanto Al-Ashri ganhou 4. Carlos Bica, após ter solucionado os problemas no turbocompressor do seu Lancia, lançou-se também ao ataque, vencendo 3 classificativas, sendo uma delas ex-aequo com Al-Ashri. Em Monchique estava a 1 minuto e 16 segundos de Joaquim Santos e 1 minuto e 14 do piloto do Qatar. Bica era um espectador atento na expectativa de algum problema entre os 2 concorrentes da frente. Inverno Amaral e Joaquim Neto mantinham-se em quartos, mas perderam na secção matinal da segunda etapa mais 1 minuto e 29 segundos para o líder da prova. Na neutralização da Vila Termal Algarvia, Inverno estava já a 4 minutos e 21 segundos de Joaquim Santos. Com a desistência do comandante do Grupo N, Carlos Carvalho, João Santos herdou o comando. O piloto de Aveiro manteve a liderança no grupo e o 5º lugar da geral, com 42 segundos de vantagem para José Miguel, que o perseguia quer na geral, quer no grupo de produção. José Miguel e Ricardo Caldeira tiveram durante a etapa da manhã problemas no rendimento do motor, devido a terem danificado fortemente o seu escape. Todavia chegaram a Monchique no 6º lugar da classificação geral e com a 2ª posição no grupo de produção. A revelação do Rally do Algarve era, sem dúvida, Carlos Carvalho com o Lancia Delta Integral e do grupo de produção. A segunda etapa viria a ser fatal para o piloto de Pera Pinheiro, que se viu forçado a abandonar com problemas quer nas bombas de gasolina, quer na mangadeixo. O abandono foi na segunda passagem pelo troço da Bordeira.
Depois da paragem para o almoço em Monchique, os 27 concorrentes que ainda se encontravam em prova tinham que percorrer 8 classificativas. 2 passagens pelos troços de Senhora do Verde, Romeiras, Chilrão e Foz do Carvalhoso. Joaquim Santos entrou em força e no fim da primeira passagem já dispunha de 24 segundos de vantagem para Al-Ashri, vencendo as 4 classificativas. O piloto do Médio Oriente sentia alguns problemas na suspensão da frente do seu Ford Sierra RS Cosworth de Grupo A. Carlos Bica, sem sorte, furou em Chilrão, ficando distanciado por 2 minutos e 54 segundos do líder da prova no final da primeira passagem pelos 4 troços. Carlos Bica e Fernando Prata mantinham a terceira posição da geral. Inverno Amaral mantinha-se em quarto, a 5 minutos e 17 de Joaquim Santos. Inverno Amaral fazia no Rally do Algarve a sua despedida, pelo menos momentânea, do panorama dos rallies nacionais. José Miguel passava para quinto e para a liderança do grupo de produção, beneficiando de uma enorme regularidade e dos problemas que João Santos teve com o seu Lancia Delta Integralia. Fernando Ramos, um piloto algarvio a conduzir um dos carros oficiais da marca francesa, foi outro dos pilotos que posteriormente beneficiou os problemas de João Santos para subir um lugar na classificação geral. João Santos perdeu o comando do grupo de produção para José Miguel Leite Faria devido a problemas de excesso de aquecimento no motor do seu Lancia. Depois perdeu demasiado tempo na assistência e penalizou 1 minuto à entrada para a segunda passagem na Senhora do Verde, a 25ª classificativa. Manuel Melbrenner guiava o terceiro carro Renault oficial ainda em prova, mas optou sempre por uma toada defensiva. Depois da 24ª classificativa, era nome da geral. José Moreno teve 2 furos que o fizeram perder bastante tempo na primeira passagem por Chilrão. Depois penalizou mais 2 minutos na estrada e desceu para a 9ª posição, trocando com Breiner. Manuel Rolo entrava para o lote dos 10 primeiros, depois de ter passado por grandes dificuldades de condução com o seu Renault. Nas últimas 4 classificativas, Joaquim Santos consolida a liderança da prova e ganha mais 36 segundos ao piloto do Sierra Cosworth azul e branco. Al-Ashri vê-se impossibilitado de lutar com Santos devido aos problemas mecânicos na suspensão da frente do seu Sierra. Todavia, consegue ser o mais rápido em Romeiras 2. Carlos Bica, apesar de ter vencido o último troço, terminou a prova bastante distanciado dos 2 Sierra Cosworth. Inverno Amaral segurou o 4º lugar desde o início da prova, na sua última atuação pela equipa oficial da Renault, que vai abandonar a competição. José Miguel vence mais uma vez os carros de produção. Na classificação geral, foi 5º. O segundo Renault oficial foi 6ª geral, com Fernando Ramos e José Conde na condução do carro. João Santos terminou em 7º e 2º do Grupo N. Manuel Melbrenner acabou a prova em 8º. José Moreno, no Renault 11 Turbo de Grupo N, era nono da geral no final do rally. Abílio Domingos consegue, na parte final da prova, passar para a 10ª posição da geral, enquanto Manuel Rolo preferiu terminar a prova em 11º. Rolo foi vice-campeão nesta prova com a pontuação que obteve no Algarve. A festa final para Joaquim Santos e Miguel Oliveira, que terminaram a prova no comando. Santos venceu metade das classificativas do rally, levando a melhor depois de uma luta intensa com Al-Ashri. Rotações ouviu o piloto depois da cerimónia da chegada. Estou muito satisfeito de conseguir a minha 5ª vitória no Rally do Algarve, uma coisa inédita
ninguém conseguiu até hoje, visar uma vitória. Eu consegui a minha quinta vitória, estou muito satisfeito. Esta segunda etapa foi um pouco difícil, pelo menos na parte inicial. Aliás, foi tudo o rally, foi muito difícil, desde a primeira classificativa que tivemos que andar muito depressa e praticamente até à penúltima classificativa em que tivemos que apertar. Só a partir daí, e digamos que já na parte final, a partida penúltima e última, é que tivemos que abrandar um pouco. Terá sido este o último rally com o seu navegador habitual, Miguel Oliveira? Tudo é possível, não sei. Ele é a pessoa que poderá responder a essa pergunta. De qualquer maneira, se for a última, acho que terminei muito bem o meu trabalho com a equipe, uma vez que nos despedimos com uma vitória. Está contente com a segunda posição, mesmo quando veio este rally para ganhar? Tentei o meu melhor, mas penso que acabar em segundo atrás de um excelente piloto é um bom resultado neste tipo de prova. Na parte final do rally sentiu algum problema? De manhã não tive qualquer problema, somente nas últimas 4 ou 5 classificativas comecei a sentir problemas na suspensão da frente, que já estava cansada. Não tive tempo para a substituir, o que me fez perder muito tempo para Santos. O que pensa sobre este rally? Foi a primeira vez que vim cá, mas vou certamente voltar. A curto prazo, venho participar no Rally de Portugal, a vossa prova do Mundial de Rallys. José Miguel e Ricardo Caldeira fecharam com chave de ouro o campeonato aqui no Rally do Algarve. Estavam à espera desta vitória? Olha, era pelo menos uma vitória que nós procuramos. Eu cheguei a dizer que realmente ia andar a fundo aqui no Algarve. Não foi preciso, primeiro porque choveu e realmente não era inteligente, e depois porque as avarias mecânicas dos meus mais diretos adversários facilitaram tudo. Ricardo, deu gozo este rally, agora já mais descontraído, sem aquelas preocupações de pontuar, não pontuar. Acho que sim. Não quero dizer que os outros rallies não deem gozo, mas um rally mais descontraído, feito de uma maneira diferente. Foi, eu acho que o rally foi giríssimo. Andamos muito de lado, divertimos imenso. Foi um rally muito disputado desde a primeira etapa. Hoje de manhã partimos com uma diferença mínima para o João Santos de 5 segundos, que não tivemos hipótese de recuperar, mas depois, no final da primeira secção desta segunda etapa, conseguimos recuperar e continuamos até o final do rally, sempre num andamento muito forte e sempre muito espetacular. Foi giríssimo. Classificação final do Campeonato Nacional de Rallys Absoluto. Em primeiro lugar, Carlos Bico e Fernando Prata com 1.799,25 pontos. Segundo para José Miguel e Ricardo Caldeira, 1.295,5 pontos. Terceiro, Inverno Amaral e Joaquim Neto, 1.124,75 pontos. Quarto, António Coutinho e Cândido Júnior, 1.117 pontos. E quinto, Joaquim Santos Miguel Oliveira, 1.114,25 pontos.